Dando continuidade à nossa aula de milagres do Evangelho, nós vamos começar com o cego de Betsaida. E o cego de Betsaida foi só contado por Marcos, no capítulo 8, versículo 22 até o 26. Você sabe onde era Betsaida? Betsaida era uma cidade na Palestina, próximo de Cafarnaum, pertinho daquela margem ocidental do lago de Genezaré. Era uma região de pesca, onde nasceu Pedro, André e Filipe, né? Muito bem, foi nesse lugar que Jesus fez um monte de prodígios, né? E tem um cego, então, de Betsaida, que chegara, quem conta é Marcos, né? E chegaram a Betsaida. Trouxeram então o cego, rogando que ele o tocasse. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu-lhe nos olhos e, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: percebes alguma coisa? E ele, começando a ver, disse: eu vejo pessoas como se fossem árvores andando. E em seguida ele colocou novamente as mãos sobre os olhos do cego, que viu distintamente e ficou reestabelecido e podia ver tudo nitidamente e de longe. E mandou-o para casa dizendo: não entres no povoado. No livro Gênesis, no capítulo 15, item 12, ele esclarece que aqui o efeito magnético é evidente e a cura, porém, não foi instantânea. Ela foi gradual. A primeira sensação daquele homem é bem aquela que os cegos experimentam quando recobram a luz, né? Ou seja, eles já tinham a capacidade de ver e ficaram cegos, então eles recobram a luz. E por um efeito óptico, os objetos lhe parecem de um tamanho desmedido. O livro Espírito do Cristianismo, Caibá Schutter, na página 318, ele revela que nós podemos colher uma lição de inestimável proveito de tudo isso e refere-se assim: a passagem do espírito, da materialidade em que ele está, para a espiritualidade, da ignorância para a sabedoria, das trevas para a luz. E a pessoa, ela não adquire, como o cego não adquiriu, repentinamente a vidência da verdade. Ela passa por um estado de confusão, até que possa distinguir claramente a realidade. Então, a lição do cura do cego é a lição do triunfo da verdade. E deixa o ensinamento que Jesus, seja no plano físico, seja na esfera espiritual, ele veio tirar o homem do abismo da treva para a região de luz. Os bem-aventurados serão aqueles que, dóceis à ação de Jesus, conseguirem, como o cego de Betsaida, a visão do mundo com suas aparências enganadoras e a visão das coisas espirituais com as suas claridades e esplendores. É que quando a gente, vamos supor que de repente nos coloquem de uma hora para outra num quarto bem escuro e a gente não conhece as coisas que tem naquele quarto e vamos ficar lá uns 2 dias. E a gente vai apalpando, apalpa lá a cômoda, a cama, a cadeira, sei lá, um copo, mas a gente não tem a noção do que é exatamente. Quando acende a luz, aquele primeiro foco de luz, a gente enxerga as coisas meio embaçado, até que a vista se acostume com a realidade que realmente é. E aí a gente começa a perceber que aquela cômoda era de cor azul, que o copo brilhava, que tinha um detalhe, né, que a gente não tinha percebido na cadeira que a gente está sentando. Percebe? Então, no início, uma confusão, mas depois a realidade se mostra. E é assim que acontece quando nós começamos a estudar o Evangelho, quando nós começamos a conhecer e a compreender. Nós começamos a olhar, no início é difícil acreditar, ainda ficamos meio titubeando, até que nós vamos vendo os exemplos, as coisas acontecendo, e aí nós começamos a olhar a vida de uma maneira diferente. A realidade completamente outra. Aí, como ele fala ali, né, ele fala assim, a gente começa a perceber que as aparências da visão do mundo, né, do que os detalhes da matéria, já não é a mesma coisa pra gente, já não é o mesmo valor, o valor mudou.
E aí nós começamos a olhar a parte espiritual, como ele diz, a claridade dos esplendores, da realidade. Mas é um complemento objetivo, continua ele, uma condição terminante. Tanto o cego do corpo como o cego da alma não voltar à aldeia em que ele estava. Vai para a tua casa, na aldeia nem entres, diz Jesus, né? Ele faz a distinção do que o mundo nos mostra, separando o joio do trigo dos nossos pensamentos, para que nós vejamos claramente as verdades espirituais. Então, não voltar para o que era antes, não voltar para o passado. Já que começamos a ver a realidade de uma maneira diferente, que a gente nem volte para lá para trás, né? Espero que a gente tenha aí aproveitado bastante esses ensinamentos do cego de Betsaida. E agora, a próxima que nós vamos falar é o paralítico de Cafarnaum. Abraços fraternos.